nesse momento, Fernando Haddad, que é o futuro ministro da Fazenda, faz o anúncio de mais um nome para a equipe. Veja só. A Annelise dirigindo um tema da maior importância, que é a PGFN. O doutor Gustavo Caldas será o subprocurador-geral da Fazenda Nacional e, portanto, estará, a partir de 1º de janeiro, nas mãos dessa dupla, a condução de um tema da maior importância para o equilíbrio fiscal do país. Pouca gente, às vezes, dá importância devida para a necessidade de uma atuação muito fina da PGFN na defesa do Tesouro Nacional, da União, nos tribunais superiores, STJ e, sobretudo, STF. As vitórias que nós obtivemos nas últimas semanas dão prova do quão importante é a atuação da advocacia pública no interesse da sustentabilidade fiscal do país. E eu cuidei pessoalmente da seleção do doutor Gustavo e da doutora Annelise para conduzir a PGFN no momento em que nós vamos estruturar um grupo de acompanhamento do risco fiscal no Brasil. Então, nós vamos nos reunir com a AGU e com o Ministério da Justiça e vamos compor um time que vai ter uma atuação mais firme junto aos tribunais para diminuir risco fiscal das decisões judiciais. Devo anunciar essa semana, provavelmente eu devo concluir a composição da equipe. Ainda tem uma posição que eu estou ponderando, mas os demais já foram convidados, eu estou só aguardando confirmação da data para a realização do anúncio. Eu, em virtude do dia hoje, das novidades do dia, eu vou, não pretendia, mas vou abrir para 2 ou 3 perguntas e a gente, o Chico, por favor, Chico, as perguntas vão ser as mesmas, então, vocês se organizem, mas, por favor, Chico. Se você puder falar o veículo para eu saber valor econômico. Olha, eu acredito, eu acabei de saber do voto do ministro Ricardo Lewandowski, eu acredito que isso estava um pouco na agenda do Supremo, que uma vez provocado tinha que se manifestar, e era muito difícil que ele não se manifestasse nessa direção. Foi tema de campanha, foi tema de debates, e houve a provocação. O Supremo, quando falar, o Supremo está se imiscuindo em assuntos do Legislativo, mas quando ele é provocado, ele não tem como escapar de se manifestar a respeito. Eu entendo que há muitos mecanismos de fortalecimento do protagonismo do Legislativo na condução do orçamento público, com transparência, discricionariedade, aderência das propostas dos parlamentares aos programas governamentais. Quando eu fui ministro da Educação, tinha uma série de programas que eram elaborados a 4 mãos entre Executivo e Legislativo, e eu entendo que o Congresso Nacional pode e deve ter participação na condução da política orçamentária, respeitados esses princípios a que eu fiz referência. Você tem que ter aderência do protagonismo do Legislativo em relação ao plano plurianual, ao planejamento estratégico do país, aos programas aprovados pelo próprio Congresso Nacional, tem que ter uma margem de discricionariedade, transparência, mas eu entendo que é absolutamente possível construir uma alternativa que dê protagonismo respeitados os princípios constitucionais. Então, eu acredito que a partir de hoje começa uma nova etapa de relacionamento em que, a julgar pelas declarações que o presidente Lula vem dando a esse respeito, o presidente Lula não tem a menor intenção de retirar a participação do Congresso Nacional na condução dos
interesses nacionais. Mas nós vamos encontrar o caminho de fazer isso com a transparência que o orçamento público exige. Ministro, Juliana Lopes, da CNN Brasil, o senhor acha que ganha força o plano B, a alternativa, que seria uma medida provisória, diante do resultado do julgamento e da decisão do ministro Gilmar Mendes? Olha, eu sou uma pessoa que tem até por formação, né, em direito, eu acredito muito na construção de instituições fortes. Eu acredito que o caminho que nós temos que trilhar essa semana, hoje, amanhã, é de fortalecimento das instituições. Então, toda decisão, por mais agradável que seja, se ela for precária, ela é pior do que uma solução negociada robusta, que dê ao país um horizonte. Nós temos condições, você sabe que nós estamos herdando um... Você está aqui desde o primeiro dia, Dani? Desde o dia 1. 360 é um jornal que está ou na frente ou sempre... No meio de um expediente muito pouco usual, né? Isso tem um custo para o país e nós sabemos da responsabilidade que nós temos em resolver esse problema. Em nenhum momento, nem o presidente Lula, muito menos eu, dissemos que não íamos resolvê-lo. O presidente Lula foi eleito para resolver, dentre outros problemas, esse que foi herdado. E que nós dizíamos em todo tempo, durante a eleição, nós apontávamos para esse problema, né? Um governo que gastou o que tinha e o que não tinha para reverter um quadro desfavorável do ponto de vista eleitoral. Estamos aqui para resolver, vamos resolver ao seu tempo. Precisamos, nesse momento, que o Congresso compreenda que aquilo que foi contratado com a sociedade, ele tem que ser pago, né? Nós temos um compromisso. E temos um compromisso também com uma noção de neutralidade fiscal. A ideia de que o orçamento desse ano ele tem que ser, como proporção do PIB, ele não pode ser menor do que do ano passado. Que é quase que autoevidente isso, né? Nós tivemos muitas despesas no meio do ano que terão que ser anualizadas o ano que vem. Agora, nós temos forma de resolver isso. Nós não estamos acomodados, nós estamos estudando as formas de resolver isso. Agora, elas não podem ser anunciadas, porque o governo tem que tomar posse. E aí, em janeiro, nós vamos ter, com toda calma, demonstrar a sustentabilidade do plano que nós temos a apresentar.